Marcelino, a responsabilidade do construtor, do operador, em cima de um duto, faixa de dutos, enfim, sistema de escoamento de algum fluido, né? Ela aumenta, diminui com a presença do IBAMA, o IBAMA tem mais responsabilidade que o operador. Como é que funciona esse contexto? Cavanha, na verdade, o grande responsável pelo empreendimento de dutos sempre é o empreendedor, sempre é o operador, né? Ele que tem que garantir a segurança operacional daqueles ativos. Nós temos no Brasil hoje vários agentes que têm esse papel de orientar e regulamentar essa atividade. Nós temos a Agência Nacional do Petróleo, nós temos as secretarias ambientais, né, dos estados, nós temos o IBAMA, nós temos as prefeituras. Então, nós temos um conjunto de entidades que são corresponsáveis, sim, para garantir e, aí sim, defender o direito da sociedade, defender o direito da sociedade organizada como um todo. Então, é isso. Mas o grande gestor, o grande responsável por estar ali em cima da regra é sempre o operador do duto. Entendi. Cláudia Barros, do IBAMA. Apresenta ela para a gente. Cláudia é uma pessoa que eu conheci há muito pouco tempo. Você sabe que nós temos aqui no Pipeline Net, nós geralmente ouvimos, esse é meu amigo de 30 anos, esse é meu amigo de 20 anos, esse é meu amigo de, às vezes, até antes da Petrobras, né? São pessoas que a gente vai encontrando na nossa vida profissional. A Cláudia eu conheci há pouquíssimo tempo, tive o prazer de conhecer a Cláudia durante o Rio Pipeline, na última edição, tive o prazer de conhecer uma profissional engajada e realmente muito consciência do papel de uma entidade feita o IBAMA. Hoje, nós temos aqui o prazer de ter a Cláudia Barros com a gente, no sentido de nos trazer uma visão de um órgão que dá orgulho para toda a sociedade brasileira. Então, hoje, no Pipeline Net, Cláudia Barros. Cláudia, 25 mil quilômetros de dutos no Brasil, por aí, o Marcelino disse que o número é parecido com esse. Como é que inspeciona, licencia, controla? Como é que funciona isso tudo? Primeiro, um prazer estar com vocês, pessoal, Cavanha, Marcelino. Vamos lá, primeiro eu queria fazer um recorte para o IBAMA. Então, o IBAMA é o órgão responsável no Brasil pelo licenciamento ambiental federal, né, a gente chama de LAF, que é um processo administrativo onde você faz toda a análise de qualquer empreendimento, qualquer grande obra de infraestrutura do país, inclusive os dutos, né? O IBAMA licencia, e os dutos que hoje estão no IBAMA são todos aqueles que têm algumas características específicas, só para a gente deixar bem claro. Primeiro, todos os dutos que estão em 2 ou mais estados da federação, competência federal. Todos os dutos que, porventura, estejam em áreas protegidas, a exemplo de unidades de conservação federal ou terras indígenas. Então, são características que atraem para o IBAMA o licenciamento ambiental federal. Agora, como fazemos isso, né, Cavanha? Qual é o segredo? Primeira coisa, eu queria dizer a vocês que hoje o IBAMA licencia aproximadamente 25 dutos. Eu não vou saber o número exato, entre 24 e 26, mas vamos ficar aqui na média de 25 dutos, né? Estão sob licenciamento federal. Alguns dutos começaram seus processos do início com o IBAMA, portanto, eles já foram no planejamento, né? Eles já foram, uma vez planejado e uma vez executado, eles foram para o IBAMA para que os processos de licenciamento fossem feitos. E outros passaram por regularização, ou seja, eles vieram de forma anterior à legislação ambiental. Como fazer isso? É quase que um milagre. Esse país continental, a gente tem uma estrutura pequena no IBAMA, vou te falar, uma estrutura mínima. A gente tem 16 pessoas aqui para lidar com o país inteiro, com todos os dutos e todas as linhas de transmissão. Então, a gente faz, na verdade, eu acho que o grande milagre é da competência técnica. Muito legal. Cláudia, fala um pouco para a gente na questão dos planos diretores, né? Como é que as cidades, os órgãos se preparam para o crescimento do entorno do duto, né? Quando nós construímos o duto, muitas vezes está numa área, uma densidade populacional baixa, e depois, com o crescimento desorganizado, nós passamos a ter um grande problema. É um problema do operador? Claro que sim. É um problema da sociedade? Eu não tenho dúvida. É um problema também dos órgãos que têm que fiscalizar, tanto das prefeituras, da Agência Nacional do Petróleo, das secretarias estaduais, do IBAMA. Como é que é feito isso? E para onde a gente tem que caminhar, Cláudio? Eu acho que é um problema anterior também, sabe, Marcelino? É um problema, às vezes, de planejamento.
né? E a gente não é um país do planejamento, né? A gente não é exatamente um exemplo de como planejar. É evidente que tem variáveis que a gente não controla, né? Crescimento desordenado, etc. Mas eu acho que a grande lição que o IBAMA deixa é o seguinte: se a gente for pensar duto novo no país, antes de qualquer coisa, ainda no planejamento, coloca os órgãos ambientais para pensar juntos. Porque os órgãos ambientais, com a experiência que se tem hoje no Brasil, e o IBAMA em especial, a gente consegue fazer predições, né? A gente consegue fazer previsões. Áreas de sensibilidade ambiental, áreas com adensamento populacional, área enfim, com a Mata Atlântica em estágio muito preservado. A gente tem áreas protegidas no país. São situações que o olho do planejador, o olho de quem faz planejamento, eu acho que tem que trazer junto o olho ambiental. A chance de que a gente possa ter projetos que no futuro tenham problemas com adensamento, problema com uso do solo, problema com planos diretores, eu acho que diminui muito. Agora, a responsabilidade, sem dúvida, é de quem propõe, né? É do proponente. Mas há uma corresponsabilidade do Estado que regula toda essa matéria. Isso mesmo. Uma colocação que eu acho que é importante: muitas vezes nós não aprendemos com os erros, né? Às vezes nós temos falhas, nós fazemos as nossas análises de risco, nosso gerenciamento de risco, mas mesmo assim acontecem alguns acidentes. E no Brasil nós não estamos ainda exercitando isso, né? Quer dizer, trocar experiência com as nossas vivências, né? Com as nossas cicatrizes. E isso em outros países, isso é muito mais bem estruturado. Como é que você acha que a gente pode, junto com as secretarias estaduais, junto com o IBAMA, junto com a Agência Nacional do Petróleo, junto com as operadoras, buscar uma maior parceria nesse sentido? Pois é, Marcelino, eu vou novamente falar do IBAMA, mas falar de quem está na casa. Eu acho que a gente tem excelentes técnicos, o setor de dutos tem excelentes técnicos, o Estado brasileiro que regula a infraestrutura, né, tem excelentes técnicos. Eu acho que essa conversa poderia ser feita de forma muito antecipada, como eu acabei de falar. O que eu defendo é que o risco, né, o risco é um impacto em potencial. Tem impactos que a gente sabe que vai acontecer, né? Tanto é que a gente ou evita, ou minimiza, ou compensa. E tem alguns que há probabilidade que aconteça. Então, eu defendo que risco, ele caminhe junto com a análise de impacto ambiental, ou com a avaliação do impacto ambiental. Porque eu acho que a capacidade de prever, né, a capacidade de predizer mesmo a possibilidade ou qualquer ocorrência que possa vir a acontecer. E aí, enfim, acho que colocando todas as vidas, né, que possam estar sob esse problema, vidas humanas, qualquer vida na biota da Terra, eu acho que a gente pode, de alguma forma, prever com a análise de risco, e não só com a análise de risco, né, com a aplicação das modelagens e com a aplicação do controle, do monitoramento que o risco propõe. Então, para mim, é casamento perfeito, sempre foi. Eu defendo isso há muito tempo. Para mim, é uma briga, inclusive, eu acho que institucional, de que a gente possa fazer esse casamento. Agora, Cláudia, no mundo, como é os IBAMAs e os estaduais? Como isso é na Europa e como é nos Estados Unidos? Quer dizer, é o mesmo modelo que a gente adota aqui? Eu acho que tem uma diferença. Eu vou, por exemplo, falar dos Estados Unidos. A diferença, eu acho que é na fase de planejamento. Cavanha. Eu não posso falar de duto, mas eu tive uma experiência num evento nos Estados Unidos com linha de transmissão, e eles diziam assim: primeiro, os estados têm muito mais força, né? Quer dizer, eles atuam de forma muito mais abrangente do que os estados no Brasil. Acho que no Brasil, o IBAMA, a área federal é mais forte nesse sentido, de trabalhar com grandes obras. Mas eu lembro que um rapaz me falou assim, do governo americano: aqui a gente passa 10 anos planejando uma linha de transmissão. Por exemplo, dei um exemplo. A gente só vai para a execução, para o licenciamento e para a execução, quando todas as arestas foram fechadas. Todas. E aí você pode colocar as variáveis que você pensar. E aí a gente tem essa ânsia de fazer e depois a gente vê o que dá. Eu acho que tem essa grande diferença. Para mim é um sonho. Muito legal. Planejar mais e executar mais rapidamente. Mais rapidamente. Pessoal, estamos chegando, Cláudia, vamos fechar. Aproveita esses últimos minutos para passar uma informação, eu acho, para os jovens, né, que querem atuar nessa área ambiental, nessa área de pipeline, na área de dutos. Passa uma mensagem para esses profissionais.
Marcelino, o IBAMA é uma grande casa. Eu acho que o licenciamento ambiental federal, eu sou completamente apaixonada. A gente recebe todas as formações profissionais, todas, porque a gente atua na área socioeconômica, física e biótica. Eu acho que o Brasil precisa de mentes jovens, oxigenadas, dispostas, mas, sobretudo, que tenha a compreensão de que o Estado brasileiro tem um papel, e quanto mais a gente consegue conversar como Estado, como sociedade, como empresariado, como negócio, a gente consegue entender os papéis de cada um e cumprir para que o desenvolvimento seja sustentável e a infraestrutura colocada diante da necessidade. Vamos nos despedir, então. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, Cláudio, muito obrigado.